acredito que não tem muito mistério com relação a essa ideologia de pecado, né? Tudo que é errado, que Deus abomina, etc, etc e tal. Se você voltar no tempo e observar como é que a sociedade era organizada, as instituições de poder, né? O Império Romano, Grécia, todos esses impérios, eles exerciam poder através da força, né? Da espada. Foi se percebendo ao longo dos anos que uma maneira mais eficiente de você controlar as pessoas, de você manipular elas em seu favor, seria através de todo o comportamento que rege o ser humano. O sexo é um comportamento natural, isso é inevitável. Um homem vai conhecer uma mulher, se ele ficar muito tempo com ela, é provável que eles vão fazer sexo. Então isso é da natureza humana, né? A necessidade de procriar, de reproduzir e por aí vai. Todo mundo precisa beber, todo mundo precisa comer, senão morre, né? Isso é uma necessidade. Então você pode ver que sexo, bebida, comida, todos esses elementos que compõem a vida humana, eles são essenciais para uma vida saudável, para você tocar a sua vida, né? São elementos básicos, né? De qualquer indivíduo. Quando os líderes religiosos começaram a perceber que através disso eles poderiam dominar o próximo, como eles começaram a perceber que ao criar ideologias, ao criar uma religião, uma crença, ao usar isso em benefício próprio, quando eles perceberam que isso era algo útil, o que começou a acontecer? Começou a se tornar pecado. Então, é pecado fazer isso, é pecado fazer aquilo. Essa ideia de que fazer sexo antes do casamento, de que beber demais faz mal, isso começou a gerar o quê? Culpa. E quem detinha o poder para livrar essa culpa? A própria liderança religiosa. Eles detinham o poder, né, de perdoar em nome de Deus. Aí tinham os líderes religiosos. Então, para simplificar isso, na verdade são instrumentos de poder, de controle. Você pode observar que nunca vai ser pecado você pular, por exemplo. Uma coisa que não afeta em nada. Todo mundo consegue viver sem ficar pulando que nem macaco. Isso não vai afetar em nada. Dançar, por exemplo. É pecado dançar. Embora tenha muitas pessoas que gostem de dançar, mas ninguém fala que dançar é pecado porque é algo fácil de você não fazer. Eu, por exemplo, não danço. Tem um monte de pessoas que assistem meu canal que não dança, não gosta de dançar. E isso é natural, não tem que fazer esforço para isso. Agora, quando você mexe com as necessidades básicas do ser humano, comer, beber, ter prazer que eu falo assim é se divertir, né? Você jogar baralho, você passear, ir num shopping. Quando você mexe nessa estrutura que é relacionada ao comportamento humano, aí já muda de figura, porque são necessidades. É dessa forma que eles começam a exercer poder. A partir do momento que isso começa a ser considerado pecado, eles começam a controlar você, você começa a sentir aquela culpa, nossa, eu fiz aquilo, eu pequei, eu transgredi contra o Senhor. Aquilo gera um sentimento de culpa que faz muito mal à saúde, faz muito mal ao intelecto, ao corpo, a tudo. Faz um mal desgraçado, isso só destrói o ser humano. E aí fica aquela luta, né? Os cristãos têm aquela luta contra o pecado, que é uma luta que eles nunca vão vencer, porque na verdade é impossível a pessoa superar tudo isso, ser santa, como eles dizem, né? O cristianismo ataca diretamente na natureza humana, onde não depende da minha vontade, é simplesmente uma necessidade. Você consegue controlar a vontade de comer e falar assim, não, eu tô com fome, mas agora eu vou desligar essa vontade de comer. Desliguei, nossa, eu tô tranquilo, beleza. Isso não existe. Tô morrendo de sono, deixa eu apertar um botão aqui. Agora não tô mais com sono, tô normal. Como eu disse, tudo isso é instrumento de poder, de controle. E a igreja usou muito disso para controlar as pessoas, para extorquir as pessoas, para ganhar dinheiro, exatamente isso. E até hoje isso é usado para se ganhar muito dinheiro em cima das necessidades humanas, que não tem nada de errado a respeito disso. Uma curiosidade, um paralelo aqui, na época que eu era cristão, havia um preconceito muito grande com bebida alcoólica, né? Não, é pecado, embora Jesus tenha transformado água em vinho, mesmo assim era pecado. E há um tempo atrás eu fiquei sabendo que no Chile, não sei se é no Chile ou na Colômbia, lá para eles a bebida alcoólica não é considerada pecado. O que eles consideram como pecado, como vício, é o consumo do café. Exatamente, beber um cafezinho, para eles isso é errado, é pecado. Então, existem também certas variações. Você veja que lá é pecado tomar café, aqui não. Se o cara vem aqui tomar um cafezinho, dificilmente uma igreja vai condenar, ele está viciado em café, ele vai para o inferno por causa disso. Portanto, essa foi a forma que eles encontraram de controlar as pessoas e realmente funciona. Muitas e muitas pessoas foram controladas. Eu já fui controlado por causa disso. Isso gera até depressão, né? Porque você vai tentar ir contra a sua própria natureza e não vai conseguir, não adianta. Tem coisas que você não vai conseguir, é a natureza humana, né? E basicamente é isso.